Bom, boa noite para todos. É uma grata satisfação sempre, né? Poder ter a oportunidade de fazer esse estudo, que é o estudo sistematizado do Livro dos Médiuns. É obra de Kardec tão importante quanto todas as outras. E é uma grata satisfação poder estar aqui e poder também aprender, porque o nosso objetivo é estarmos juntos e aprendermos juntos, né? Aqui ninguém, na realidade, sabe mais que ninguém. Nós estamos na mesma caminhada, trilhando a mesma estrada, com o mesmo objetivo. Não é verdade? Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Então, na realidade, gente, hoje nós vamos voltar um pouquinho no estudo. Hoje a gente conclui, né, o capítulo 4 do Livro dos Médiuns. Hoje a gente conclui o capítulo dos sistemas. Só que nós vamos voltar um pouquinho, porque por motivos de força maior, né, o Virgílio precisou trocar comigo. Então, na realidade, eu, como já estava com os itens 45 a 48, mantive, porque já tinha preparado, né, e ele, na realidade, se antecipou por motivo de força maior, mas está tudo certo, a gente vai caminhar aqui nesse estudo, vamos voltar um pouquinho, mas vamos concluir o capítulo, e nós vamos perceber que esse estudo de hoje, apesar da gente ter que voltar um bocadinho, é bem interessante. E por mais que a gente perceba quando Kardec escreveu, né, o Livro dos Médiuns, a gente percebe que Kardec é pontual e atualíssimo em tudo que fala, não é verdade? Então, vamos caminhar no estudo de alguns sistemas que ainda ficaram pendentes nesse estudo. Na realidade, nesse capítulo todo, né, que fala dos ditos sistemas, eu tenho certeza absoluta que todos os que me antecederam falaram a respeito, dissecaram, né, a respeito desse tal sistema, o que era, e desse bendito sistema, e o que na realidade eram sistemas, por que Kardec escreveu isso no Livro dos Médiuns, por que ele dedicou um capítulo inteiro só falando desses sistemas, né? Mas eu tenho certeza que na realidade vem na cabeça da gente o que é esse negócio de sistemas, né? O que é esse bendito esse tal de sistemas. E para a gente poder entrar, né, nesses 4 sistemas que ainda ficaram para trás e que nós vamos falar hoje, vamos voltar um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais do que seria esse tal sistema, né, esses sistemas que Kardec trabalhou. Mas para a gente entender esse contexto, a gente tem que entender exatamente no que Kardec estava mergulhado, qual a situação em que ele estava, em que motivou Kardec a rebater que, na realidade, esses sistemas nada mais são do que linhas de pensamento. Vocês já devem... quem me antecedeu já deve ter falado sobre isso, para a gente poder entender melhor como que Kardec rebateu essas linhas de pensamento divergentes, que entendiam de uma forma equivocada a respeito do que era o espiritismo e do que era o fenômeno mediúnico, né? Então, para a gente começar a entender todo esse contexto em que Kardec estava mergulhado, para a gente poder chegar ao entendimento do que era sistema, voltando um pouquinho no item 35, esse conceito ele é falado pelo próprio Kardec.
No Livro dos Médiuns, no item 35, Kardec diz: os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo que se acha escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Então, gente, nesse trecho, que é o item 35, que já deve ter sido trabalhado, né, pelos que me antecederam, Kardec, com muita propriedade, ele mostra para nós, né, na realidade, como eu costumo falar, ele desenha para nós a necessidade desse conhecimento, da gente adquirir esse conhecimento, mesmo que seja de forma sistematizada, e nós vamos ver o porquê do sistematizada, para a gente poder saber discernir o que é espírita do que não é, né? Então, o que nós devemos fazer? Kardec mesmo nos dá a fórmula. Ele mostra com uma clareza muito grande que a crítica, na realidade, isso está implícito, né? É uma atribuição de quem lê, de quem busca o conhecimento. Então, a gente só pode criticar com propriedade se a gente conhecer aquilo que a gente está defendendo. Então, a gente, para falar da doutrina, é claro que isso não é um processo do dia para a noite, a gente sabe disso, né? Mas é um processo que tem que ser feito de uma forma sistematizada. É como eu costumo sempre falar, nem que seja um pouquinho cada dia. Eu vou tirar 10 minutos por dia para dar uma olhadinha. A gente divide a semana, 10 minutos, eu tiro as terças para o Livro dos Médiuns, as quartas para a Gênese, o Evangelho, e assim vai. Se a gente tirar 10 minutinhos por dia, é uma forma que a gente tem de caminhar dentro do conhecimento. E é essa informação que o codificador nos traz de uma forma muito clara, nos mostra a necessidade do estudo, né, desse estudo sistematizado, para que a gente tenha propriedade de compreender aquilo que nós mesmos pregamos, né? Se a gente prega alguma coisa, a gente tem que ter ciência e tem que saber do que a gente está falando, porque aí sim, como consequência direta do nosso estudo, do nosso conhecimento, mesmo que devagar, mesmo que lento, nós vamos promover a tão falada e propagada reforma íntima. Então, vamos caminhar. É claro que a gente sabe que Kardec, como educador, nós podemos, dentro dessa belíssima profissão que ele abraçou, né, como educador, nós vamos observar que durante toda a codificação, ele teve essa preocupação de utilizar meios didáticos para que pudesse nos esclarecer de uma forma muito clara, muito explicada, todo o ensinamento passado pela espiritualidade. Então, ele adotou métodos didáticos para que ele pudesse nos esclarecer. Então, se a gente for tentar entender esses sistemas, que são linhas de pensamento, nós vamos ver esses sistemas que Kardec trouxe nesse capítulo, vamos fazer um panorama geral aqui desses sistemas. Então, na realidade, são linhas de pensamento, contrárias ou não,
São linhas de pensamento do processo de comunicação dos espíritos, né? Então, são posicionamentos que as pessoas tinham a respeito dessa comunicação, dessa fenomenologia que acontecia. Algumas dessas linhas negam essa possibilidade, ou seja, negam a possibilidade de existir efetivamente um fenômeno mediúnico. Esse estudo, gente, dos sistemas que Kardec nos traz com muita propriedade no capítulo 4, ele é considerado o alicerce para que a gente possa entender os capítulos que virão. E a palavra sistema, ela é oriunda do grego, que quer dizer reunião ou grupo. Mas, dentro da língua portuguesa, essa palavra sistema, ela tem um significado um pouco mais abrangente. É um conjunto de elementos que se unem, né? Eles têm uma relação um com o outro para que eles formem uma estrutura. Eles têm que ter uma relação, eles formam um todo. Então, é uma coisa junto com outra, com outra, com outra, para se formar alguma coisa. Então, a partir do momento em que Kardec decide entender como se processa a fenomenologia espírita, né? Para que ele possa entender esse fenômeno, ele começa, logicamente, um trabalho científico. E é claro que quando ele começa a identificar que tudo aquilo realmente era fato, né, e como fato era verdadeiro, ele encontra, obviamente, linhas de pensamento contrárias às ideias que ele expunha, o estudo científico de tudo que ele falava. E isso a gente pode ver perfeitamente e conhecer na obra O que é o Espiritismo, né, de Allan Kardec. Ele fala com muita clareza sobre esse início dessa análise que ele fez de todo esse processo e dos contraditores, né, das pessoas que eram contrárias às ideias em que ele ia mostrando. E vale muito a pena o estudo dessa obra, porque é muito interessante para quem não conhece a doutrina, conhecer o início, como é que tudo se deu, como esses contraditores, o que eles falavam para Kardec. Então, isso é muito interessante a gente observar essas linhas de pensamento. Então, na realidade, esses sistemas que Kardec nos traz no capítulo 4, nada mais são do que linhas de pensamento à época, e que nós vamos ver que são muito presentes e muito atuais ainda, que iam contra ou não ao fenômeno mediúnico. Então, vamos aprender um pouquinho hoje, né? A gente vai estudar um pouquinho hoje desses sistemas e vamos estudar os 4 tipos que ficaram para trás. Nós vamos ver um pouquinho do sistema sonambúlico, do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, do sistema otimista e do sistema unispírita ou monoespírita. Pode ser chato, gente, a gente falar isso, né, assim, mas que coisa chata ter que estudar essas coisas, mas não é. Se a gente começar a entender aonde Kardec quer chegar, nos mostrando tudo isso, a gente vai perceber que isso vai nos ser extremamente útil, como ainda o é na atualidade. E a gente vai ver isso estudando cada um. Vamos falar um pouquinho do primeiro sistema, que é o sistema sonambúlico. Vamos fazer algumas observações dentro desse sistema.
a comunicação provém da alma do médium, ou seja, dentro desse sistema sonambúlico, ou seja, dentro dessa linha de pensamento que algumas pessoas entendiam do que era o fenômeno mediúnico, elas entendiam, elas admitiam que todas as comunicações inteligentes, elas não provinham de um espírito, elas provinham do próprio médium, da pessoa, quer dizer, na realidade, o médium, né, essa palavra médium, na realidade, aí, nesse caso, não está bem colocada, porque médium é o intermediário. Então, na realidade, dentro desse sistema sonambúlico, as pessoas que tinham esse raciocínio do que era o fenômeno, entendiam que quem produzia o fenômeno era a pessoa, através da própria alma, do próprio espírito dela, né? Então, através do espírito, quer dizer, era um processo anímico, ela conseguia promover todos esses fenômenos. Êxtase, torpor, manifestações intelectuais, ou seja, as pessoas entendiam que esse médium, entre aspas, ele entrava num estado de êxtase e através da própria mente ele conseguia promover esse fenômeno espírita, né? Todas as manifestações inteligentes eram a partir do que ele mesmo, né, dentro desse processo de êxtase, do próprio espírito dele, ele passava. Então, aqui, nesse sistema, não há o intercâmbio, não existe isso, né? Dentro dessa linha de raciocínio, Kardec nos mostra que as pessoas entendiam que não havia intercâmbio nenhum, né? Não existia o espírito dando comunicação através de um médium para se promover o fenômeno espírita, né? Então, isso não acontecia, era a própria pessoa que era responsável pela produção do fenômeno. Aí, Kardec, ele contestava essas linhas de pensamento, né? Então, vamos ver, no sistema sonambúlico, quais as principais contestações de Kardec dentro desse sistema. O resultado intelectual era, sim, um fenômeno mediúnico. Então, Kardec coloca que o resultado intelectual, ou seja, a comunicação, jamais poderia provir diretamente da pessoa. Exemplifica com a psicografia em suas 3 formas. Muito interessante ele fazer essa colocação no Livro dos Médiuns, gente, porque ele dá o exemplo, inclusive nessas contestações dessa linha de pensamento, ele dá o exemplo da psicografia. Nós sabemos que a psicografia, ela se dá através de 3 formas. Então, Kardec, ele fala sobre isso, né? Imagina um médium que age através da psicografia mecânica, né? Que é aquela direta, da semimecânica, que é aquela que o médium ele escreve, mas ele tem consciência do que ele está escrevendo, e da intuitiva, que é uma espécie, vamos dizer assim, de ditado. O médium se concentra e recebe as ideias e vai passando aquelas ideias, mas ele sabe, permeiam pela mente do médium, mas o médium sabe perfeitamente que aquelas ideias não são dele. Então, Kardec fala sobre isso. Kardec diz, mas escuta, mas e esse médium que não tem absoluta noção, tem um total desconhecimento do teor, total desconhecimento, não tem como ele ficar sabendo. Se fosse hoje em dia, gente, fica muito mais fácil, e por isso a nossa observação hoje em dia tem que ser triplicada, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, hoje, né, o nosso cuidado precisa ser redobrado.
Mas nem por isso a essência do que Kardec quis nos dizer muda, né? Ele nos diz e nos lembra que nós devemos sempre prestar muita atenção, e para que a gente possa identificar, nós precisamos do quê? Do conhecimento. Então, ele fala desses sinais incontestáveis, ele fala do teor das mensagens, né? Que não tinha como o médium saber. Era do total desconhecimento do médium, quer dizer, eram sinais incontestáveis de que se tratava realmente de um fenômeno espírita. Vamos passar para o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Esse é o sistema que Kardec mais se detém, é um sistema em que ele mais esmiuça. Vamos fazer algumas observações sobre esse sistema. Só os demônios se manifestam. Kardec estabelece dentro desse sistema 9 linhas de raciocínio para analisar esse sistema. E esse sistema admite a ideia do espírito produzindo a comunicação. Então, é muito interessante a gente observar as características desse sistema, e esse sistema ele tem um ponto muito curioso que os outros sistemas não tinham. Ele admite a ideia de que existe um espírito que dá comunicação. Se eles chamam esse espírito de demônio, não interessa, né? Essa linha de raciocínio em que diz que o demônio é que se manifesta, tudo bem, né? Essa é a linha de raciocínio. Se eles decidiram denominar isso de demônio, tudo bem, tudo certo, mas isso nos faz ter o raciocínio lógico de que se há manifestação, ainda que eles entendam que seja do demônio, existe então um espírito que produz essa comunicação. Então, até então, isso não era cogitado em outros sistemas. Então, aqui a gente já vai observar que se admite esse intercâmbio, né, dessas forças extraterrenas. Mesmo que fosse, que dentro desse sistema, todo fenômeno, toda comunicação que era produzida, a linha de pensamento era que somente os demônios, ou seja, Kardec não chama de demônios, Kardec prefere qualificá-los como espíritos maus, apesar do sistema ser diabólico, demoníaco, e Kardec não os qualifica como demônios, né? Apenas o nome do sistema é esse, porque a linha de pensamento era essa, que somente os demônios poderiam se manifestar, muito interessante isso. Mas Kardec, dentro desse sistema, ele desenvolve 9 pontos muito interessantes, né? Só que antes da gente observar esses pontos, antes da gente colocar essas contestações dentro desse sistema, nós vamos observar o seguinte: Kardec, dentro desse sistema pessimista, ele nos chama a atenção, ele nos esclarece um ponto muito interessante que vale a pena a gente ter gravado conosco. No Livro dos Médiuns, no item 46, Kardec fala uma coisa que a gente precisa guardar conosco. Espíritos são simplesmente as almas dos que hão vivido. Ou seja, trocando em miúdos, espírito são os homens que viveram aqui na Terra, né? Espíritos somos nós, só que nós estamos atualmente encarnados. Então, Kardec já nos coloca essa linha de raciocínio para que a gente tenha em mente isso, no sentido de perceber que o espírito que se manifesta, ele produz um conteúdo
que deve ser sempre analisado, desde o momento que o espírito são as almas dos homens que viveram na Terra, então, qualquer conteúdo que esse espírito produza deve ser analisado. Ou seja, a fenomenologia, nós sabemos que existe, mas é o que nós devemos atentar para a seguinte observação. É a Rita que faz? Não, é Kardec que nos faz essa observação. A análise da importância intelectual dessa comunicação que o espírito dá tem e deve ser analisado por qualquer um. Não sou eu que estou falando, é Kardec que fala isso. Então, o valor da mensagem necessita de um exame para que se possa dar a essa mensagem o caráter de verdade, né? Então, não é qualquer comunicação que a gente vai estar aceitando. Vamos parar, gente. Kardec nos dá todos, no livro dos médios, no livro dos espíritos, em especial no livro dos médios, ele nos dá todas as dicas, é o que eu costumo falar, ele só falta desenhar. É claro que é um processo fácil? Não, não é. Não é. Os espíritos, eles nos influenciam tanto, toda hora, e tão diretamente, que não pode ser um processo fácil da gente simplesmente, esse espírito aí, isso aí não é o que ele está falando, não. E né, isso aí é papo furado. Isso aí não é verdade. Esse espírito não é o espírito nobre que está falando que é. Isso é uma coisa fácil? Não é. É uma coisa difícil, que demanda tempo, demanda estudo, e por isso Kardec desenvolve vários pontos dentro do livro dos médios para nos chamar a atenção. Então, visto isso, dentro do sistema diabólico, né, Kardec desenvolve 9 linhas de raciocínio para debater essa ideia, essa linha de pensamento que alguns tinham, que diziam que essas comunicações são dadas somente por espíritos demoníacos, pelos demônios. Engraçado que isso aí parece que é bem atual, né? Que se a gente parar para pensar, a gente já ouviu isso em algum lugar. Vamos lá. Contestações de Kardec dentro desse sistema. Permissão. Se há bons e maus, por que Deus permite que somente os maus deem comunicação? Isso, de cara, é a primeira reflexão de Kardec, né? Gente, se existem espíritos bons e espíritos maus, por que Deus permitiria que somente os maus dessem a comunicação, já que existe a comunicação? Poder de Deus. Questionamento do poder maior de Deus sobre os espíritos maus. Eles estariam acima dos desígnios divinos. Ou seja, se só eles se comunicam, né, só os demônios poderiam se comunicar, então parte do princípio que esses espíritos teriam mais poder sobre aquilo que Deus entende ser mais importante para nós. Não é verdade? Então, não teria sentido nenhum. Eles estariam acima dos desígnios divinos. Vontade de Deus. Comunicação desses espíritos pela vontade de Deus ou contra ela. Eles teriam mais peso e força que o Criador, ou se Deus permite, por que não também os bons? É interessante, porque se essa linha de pensamento afirma que só os espíritos maus se comunicam, que aliás é o objeto, né, desse sistema, de duas uma, que a gente pode chegar a essa lógica. Ou ele se comunica pela vontade de Deus, ou contra a vontade de Deus. Se for contra a vontade, então, obviamente, esses espíritos vão ter até uma linha de raciocínio lógica, né? Esses espíritos vão ter tanta força quanto o próprio Criador. E se for pela vontade de Deus,
Então, por que Deus não permitiria que os bons também se comunicassem, né? Essa lógica de Kardec é óbvia. Objeto. Seres extracorpóreos se comunicando. Introduz a ideia do medianeiro. Então, gente, a partir do momento quando se define que há, de fato, uma comunicação mediúnica, de cara, esse sistema, primeiro, admite que existe mesmo o fenômeno, né? Pela lógica, admite-se que existe o fenômeno como um fato. E admitindo-se o fenômeno como fato, ele também vai admitir, obviamente, a figura do médium. Então, é bem interessante isso. A gente perceber que, além de admitir que existe o fenômeno, também esse sistema vai admitir, pela lógica, a figura do médium. Análise, referência a espíritos que buscam falsidades, estabelecer discórdias, necessidade do exame criterioso das comunicações. Kardec fala nessa contestação a esse sistema, ele fala desses espíritos que ele denomina como espíritos hipócritas, que na realidade são espíritos que buscam falsidades, buscam semear discórdias. Na realidade, gente, nós vamos observar nessa contestação de Kardec a esse sistema, nós vamos observar o cuidado que Kardec tem de nos mostrar a respeito do exame das comunicações, a necessidade da análise da mensagem. Então, não é porque as circunstâncias se mostram favoráveis, não é porque o fenômeno se mostrou espetacular que a mensagem é verdadeira. Isso nós precisamos entender, né? E Emmanuel tem uma colocação muito interessante. Emmanuel até diz muito interessante sobre isso. Emmanuel diz, nem tudo que é belo é bom. Continuando dessas contestações de Kardec, os valores morais, demônios, mensagens para o bem, não poderia um espírito mau nos incitar ao bem. Então, é muito interessante quando Kardec fala sobre os valores morais dentro dessa linha de pensamento que acontece nas comunicações. Uai, mas ele diz assim, ó, vamos parar para pensar, gente. Se nós estamos tratando de demônios, então por que o teor dessas mensagens tem valores morais, né? Ou seja, pedidos de oração, falando sobre paz, falando sobre Jesus, sobre a paciência, né? Tantas outras virtudes que nos aproximam da divindade. Então, esse sistema não tem muito sentido dizer que o fenômeno provém de demônios, não é verdade? Porque as mensagens falavam de paciência, de Jesus, de amor, de paz. Não teria muito sentido. Amor de Deus. Deus permite que nos cheguem mensagens boas ou ruins, a lógica para nos incitar ao bem. Então, na realidade, o que Deus permite quando nos chegam mensagens boas e mensagens ruins? Então, não seria mais lógico a gente pensar que, na realidade, essas mensagens, elas chegam de alguma forma para nos acordar, se for uma mensagem que o teor não é muito confiável, é para que a gente possa acordar, ó, isso aí não é certo. E Kardec nos dá, a doutrina espírita nos traz, né, esses subsídios para que a gente possa entender isso. E também as mensagens vindas de espíritos nobres têm o objetivo de nos aconselhar, de nos melhorar, nos incitam ao bem. Justiça e bondade. Deus, como Pai, nos entregaria a opinião de espíritos maus?
permissão da comunicação somente de seres do mal. Então, gente, trocando em miúdos, essa contestação aí, dentro desse sistema que Kardec fala, né, de justiça e bondade, ele quer dizer o seguinte: será que Deus nos entregaria a opinião de espíritos maus, né? Então, ele até faz uma relação muito interessante. Vamos fazer uma correlação aqui rápida. A gente, como pai, como mãe, a gente só quer oferecer aos nossos filhos o melhor. Imagina, o que pensar então do Supremo Criador do Universo? Vai nos deixar, nos entregar a opinião apenas de demônios? Né? Não teria sentido isso. Inclusive sendo Deus extremamente justo e bom. E, finalmente, o 9º, que são os dogmas: igreja, aparição de espíritos bons, negação de determinadas proposições, trabalham questões internas. Esse último contraponto de Kardec em cima, né, dessa linha de pensamento, desse sistema pessimista, é bem interessante, porque, à época, a igreja sempre falava, né, ele cita exemplos, e a gente sabe disso, sempre falava das aparições de Maria, né? Então, Maria era tida como um espírito bom, e aparecia em tal lugar, tanto é que até levava o nome, né, Virgem Maria, não sei, do lugar onde ela aparecia, né? Então, Kardec levanta esse questionamento: mas se a igreja admite, né, a aparição de espíritos bons, por que a comunicação, então, só se daria por espíritos maus? Não teria sentido nenhum, né? Já que eles diziam que a fenomenologia só se procedia através de demônios. E Kardec pontua: na realidade, as pessoas às vezes negam determinadas proposições, determinadas colocações, e dizem, obviamente, que essas colocações procedem de espíritos maus, porque vão contra a questões internas, até pelos dogmas mesmo, né? Vão contra, por exemplo, nada contra, mas apenas citando um fato, né? Que é o Espírito Santo, que a Igreja Católica fala, a Santíssima Trindade, são dogmas que a Igreja Católica tem, e quando se vai contra a um dogma, é uma coisa que realmente vai mexer com a pessoa. Então, perfeitamente entendível esse sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Seguindo, vamos para o próximo sistema, o sistema otimista. Vamos ver umas observações sobre esse sistema. As comunicações somente seriam de espíritos bons e a confiança cega. Eram duas características dessa linha de pensamento, que era o sistema otimista. Interessante a gente observar que essas observações a respeito desses sistemas nos parece bem familiar, né? Vamos ver o que Kardec fala a respeito desse sistema, como ele contradiz esse sistema. Vamos às contestações de Kardec. Contrário do que definia o sistema anterior. Realmente, né, a gente vai perceber que no sistema pessimista, né, até a palavra mesmo é o antônimo, né, o contrário, no sistema pessimista se dizia que o fenômeno só procedia através de demônios, e aqui já não. Aqui é exatamente o contrário. Esses espíritos são espíritos bons. Observação pertinente à fé cega e decepções. Na realidade, gente, Kardec, nesse sistema, ele faz uma observação super pertinente e super atual.
Ele até cita, ele diz lá no Livro dos Médiuns, a confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos causa de muitas decepções. Ele fala de 2 pontos muito interessantes, né? Por isso é que nós vamos lembrar agora do que nós guardamos na nossa caixa de ferramentas, né? Aqueles espíritos são almas dos homens que viveram aqui na Terra, né? Guardamos na nossa caixinha de ferramenta e agora nós vamos lembrar disso. Nós vamos observar que nós nos decepcionamos com as pessoas porque nós tornamos essas pessoas excepcionais. E dentro desse sistema da didática que Kardec nos informa a respeito desse sistema, tem uma pegadinha, né? Na realidade é para a gente observar que ninguém é excepcional. Sobretudo porque o fato, né, desses espíritos estarem na erraticidade não confere a eles a veracidade da mensagem que eles passam, né? Esses espíritos que estão na erraticidade, são os mesmos que eram enquanto estavam encarnados. Então, se eles gostavam de chocolate, só para a gente ter uma didática melhor, desencarna e continua gostando de chocolate. Né? Se aqui gostava de fofoca, ele desencarna e continua gostando de falar da Dona Maria. Então, ele não vai virar santo, né? Porque desencarnou. Isso é um grande problema que muitos teimam em não atentar para esse detalhe. Ah, mas o espírito pede até ajuda do espírito. Gente, nós somos... as dimensões é que são diferentes, né? E nós temos que observar, e para isso Kardec nos ensina, na questão 100 lá, a espiritualidade traz, Kardec está lá, codifica a escala dos espíritos, né? Então, é muito interessante a gente observar isso. Deixa eu só colocar o terceiro, que é a comunicação de bons espíritos bons, que são reflexões para a nossa melhora moral. O que Kardec pontua bastante nesse sistema é exatamente a confiança cega nos espíritos. O homem não melhora porque desencarnou. Essa é a mensagem passada por Kardec. Não é pela Rita, não é pela Laíde, por Eduardo, é por Kardec. Então, o que acontece? Ele, não é porque ele desencarnou que a mensagem passada por determinado espírito vai conferir a ele uma superioridade moral. Isso não existe. Nós precisamos ter a análise, o critério de análise de qualquer comunicação. Vamos lembrar que o médium, ele é apenas uma ponte. Quando se trata de um espírito mais evoluído, né, que vai dar comunicação, nós sabemos disso, ele observa o equipamento mediúnico. André Luiz nos fala com muita propriedade sobre isso. O espírito seria um espírito mais evoluído, ele vai, antes de dar a comunicação, ele vai observar o aparelho mediúnico que ele usará para a comunicação. É o equipamento pessoal do medianeiro. A confiança cega, gente, é extremamente prejudicial. Por isso é que Kardec nos fala que qualquer comunicação deve passar
por uma grande análise para evitar decepções. Espíritos bons, eles não vão nunca passar a mensagem que não possam produzir em nós estímulos melhores, mudanças para o bem, reflexões para a gente mesmo nos melhorar, né? Então, é isso que a gente deve atentar. E como último sistema, nós vamos para o sistema unispírita ou monoespírita. Os objetivos dessa linha de pensamento. As mensagens eram passadas por uma única criatura, tá? É uma outra linha de pensamento que não descarta a ideia do espírito. Então, eles realmente afirmam que o fenômeno existe, né? O fenômeno é um fato. O espírito comunicante nesse tipo de sistema seria nada mais, nada menos que o próprio Cristo. E se caso houvesse uma mensagem assim negativa, uma mensagem frívola, esse sistema diria que era um comportamento, era uma mensagem para nos experimentar. Então, esse sistema, ele tinha esses objetivos, até uma linha de pensamento bem curiosa, né? Esse sistema nos traz essa ideia que essas mensagens vinham de uma única criatura, né? E esse único espírito iria transmitir a mensagem a muitas pessoas, e era sempre ele, sempre o mesmo, e nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Então, nós observamos aqui também que é uma linha de pensamento muito interessante, primeiro também porque não vai descartar a ideia do fenômeno ser real. Isso é interessante, que Kardec, dentro desse trabalho didático dele, ele tem essa preocupação de separar essas linhas de pensamento entre materialistas e linhas de pensamento não materialistas, né? Então, são poucas as linhas não materialistas. Nós vamos chamar, inclusive, esses dois de sistemas espiritualistas, né? Que acreditam alguma coisa além. Então, é muito interessante, porque trata esse sistema uniespírita, ele é uma variação do sistema otimista, só que tem a pretensão, a grande pretensão, de achar que era o próprio Cristo, a criatura que dava a mensagem. E aí, vamos ver as contestações de Kardec. Cristo, como comunicante, era muita presunção, né, gente? Era uma presunção sem tamanho. No caso do Cristo, como comunicante, quer dizer, nem se tratava de espírito nobre, gente, não se falava de espírito nobre dentro desse sistema, era o próprio Cristo que se comunicava através, dentro de uma reunião mediúnica. O Livro dos Espíritos, a questão 113, ela nos fala dos espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Então, Kardec, inclusive, alega isso como rebatendo esse sistema, né? Dentro dessa questão 113 do Livro dos Espíritos, nos traz os espíritos de primeira ordem, né, que são os espíritos puros, inclusive lhe dá os adjetivos de anjos, serafins, arcanjo, que são adjetivos, né? E é muito interessante a gente observar que a espiritualidade superior, na realidade, ela não tem, isso está claro, que nos passa a questão 113, não tem nenhuma influência da matéria. Ou seja, nós temos que observar que a espiritualidade superior, a superior, ela tem muito, muito o que fazer, muito. Ela não fica à nossa disposição, né, a qualquer hora, porque a gente desejar. E aí, finalmente, Kardec apela dentro desse sistema, não só dentro desse sistema, gente, mas de todos os sistemas que foram estudados até agora, essas linhas de pensamento
que eram entendidas por outras pessoas, ele apela para uma coisa muito importante, o bom senso. Ou seja, ele nos diz que essas ideias, elas precisam ser analisadas com profundidade. Quando se atribui uma mensagem a determinado espírito, né, a gente tem que avaliar o peso moral dessa mensagem, dessa comunicação. E como que a gente faz isso? É acreditando, o espírito deu uma comunicação lá, nossa, foi demais. Foi demais porque ele disse o que eu estava esperando ouvir. Não é o que era melhor para mim, para todos os que estavam naquela reunião, né? Era o que eu esperava ouvir. Então, isso é muito importante, é por isso que deve passar pelo crivo da nossa análise. E isso só se consegue através do nosso estudo. Muito interessante a gente prestar atenção que não faz sentido nenhum, gente, um espírito se manifestar numa reunião mediúnica como um espírito nobre. Isso a gente tem que atentar, porque isso não é a Rita que está falando. Isso está lá no livro dos espíritos, a escala dos espíritos, a partir da questão 100, nós vamos ver isso tudo. Tem os espíritos bons, né? Os espíritos frívolos, os espíritos enganadores, zombeteiros. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque quando o espírito, e isso é Kardec que está nos apelando para o bom senso, o espírito, o peso moral da comunicação do espírito, ele não vai se preocupar em dizer o que a gente deve vestir, qual é a cor que a gente deve pintar a parede do centro espírita, como é o nome que o centro espírita vai chamar, qual é a casa. Isso não interessa, gente, isso é coisa material. Então, o peso moral de uma comunicação, ela tem que ser avaliada. Quanto mais elevado o espírito, menor o seu apego a qualquer coisa da matéria, nenhuma influência da matéria. Quanto maior a sua evolução, menos o espírito se preocupa com isso. Isso não existe. Quanto mais ele estiver, quanto maior o seu nível, quanto menor o seu nível evolutivo, tá? Maior o seu apego à matéria. E aí sim, se preocupa com essas coisas que não tem nada a ver. Então, gente, são esses os elementos que o codificador, ele, com grande propriedade, nos traz, e com os quais a gente deve aprender, não só aqui no Livro dos Médiuns, mas com toda a codificação que ele se preocupou através da mensagem dos espíritos. E eu encerro a exposição de hoje, o nosso estudo de hoje, com uma frase para que a gente possa refletir, porque a frase é do próprio codificador, é do próprio Allan Kardec. Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-lo, mas em fazê-lo compreendido. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. No espiritismo, nós não temos nada encoberto, não temos nenhum mistério. Se nós não compreendemos alguma coisa, é porque nos falta ainda caminhar, meus irmãos. E todos nós precisamos desse caminho, todos nós. Todos nós estamos sujeitos a equívocos, todos, sem exceção. Eu agradeço a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de terem me ouvido, a oportunidade de ter aprendido com vocês. Muita gratidão ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Muita gratidão pelo ensinamento, pelo aprendizado de hoje.